Voltando aqui com o Edvilson Kujic, o chefe da Defesa Civil. Fala aí, Valdomiro, eu sei que você tem uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui deixa eu ver quem é que mandou, o Edenir ali do Cedrinho. Ele manda até um vídeo na rua CD09. Ele faz uma pergunta seguinte, Kujic, eu vou fazer a pergunta e depois eu boto o vídeo ali. Eu gostaria de saber se a Defesa Civil ou a Prefeitura tem como eles derrubarem esses eucaliptos que oferecem muito risco. Quando da ventania, a Defesa Civil já veio até aqui olhar, mas até agora nada. Bota na tela aí só pro... Acho que o Kujic deve estar por dentro, né? Então, o eucalipto é uma questão que volta e meia tem solicitação para analisar, né? Só que o eucalipto, o que acontece? É uma área de reflorestamento, né? E o eucalipto, ele tem uma legislação específica que, né, isso é quase que consenso entre o pessoal da área ambiental que ela não é adequada, né? Porque o eucalipto tu podes fazer a revegetação dele, né, no local, licenciado, evidentemente, né? Não pode tirar a vegetação nativa para plantar, mas ele tem que manter um afastamento só de 10 metros do limite do terreno. Só que o eucalipto chega a 30 metros, né? Então, é uma questão complicada onde realmente tem que mobilizar o dono do terreno para que ele se conscientize para fazer o corte, né? E evidentemente que se acontecer de cair, né, um eucalipto desse e atingir o dono do terreno pode ser responsabilizado, mas é uma situação que acaba fugindo um pouco pela questão realmente da característica, né? Só tem que manter 10 metros de afastamento e é do limite do terreno, né? Não é da questão. Pois é, eu venho uma pergunta. Você, do ponto de vista técnico, nas encostas, é importante você ter a vegetação, inclusive árvore? Extremamente. Ou não é? Mas eu vou te dar um exemplo agora prático. Eu morei aqui na 1º de Maio, tem uma residência que hoje é alugada, e a minha casa não é uma encosta muito íngreme, não é algo muito... Mas eu tinha uma árvore, uma dessas árvores nativas, que com o vento ela acabou caindo e caiu em cima do telhado, destruiu o telhado, né? Mas pensa numa árvore. Agora, quem é que ia imaginar que uma árvore daquela um dia ia cair? E caiu? Caiu. O que acontece? Qual é o critério que você tem para isso? Tem alguns critérios que a gente vai levar em consideração, por exemplo, quando vai fazer, para dizer se aquela árvore está em risco ou não, né? Lembra que a Defesa Civil não vai autorizar o corte, né? Você vai fazer um documento informando se tem o risco. Falando ou não, né? nisso, deixa eu te dizer então, até para incluir assim, para eu arrancar o resto da árvore que não caiu, porque ela quebrou e ficou... pegar uma máquina. Cara, eu precisei fazer olha, foi um trabalho, eu tive que ir no IBAMA, tive que ir nas organizações das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sabe? Foi um protocolo o transporte lenhoso, ele hoje só pode ser licenciado pelo IBAMA, né? Não, mas para cortar, assim, para tirar o pedaço que ficou lá, eu precisei para tirar o toco, tu tá falando? Para arrancar, porque ele quebrou, né? Quebrou. Ficou só aí depois eu fui entender qual é a natureza da coisa. Bom, se ficou o toco, vai nascer um broto ali, vai voltar a ter uma árvore. Então dependendo da espécie, né? Então exatamente. Tem espécie que não vai rebrotar, né? Mas tem alguns critérios. Então, o que a Defesa Civil vai observar, né? Se aquela árvore está doente, se tem parasita, né, se ela teve, por exemplo, movimentação de terra recente, se ela sofreu alavancamento, né? Então, tem um vento muito grande, a árvore inclinou um pouquinho, tu vai notar ali onde tem o enraizamento dela que ela mexeu, né? O solo levantou, rachou, mas tem que ser recente, né? Às vezes deslizamento que deixou a raiz exposta, cancro ou oco, né, ali na árvore, e aí dependendo da posição que tiver, né, isso dali vai ser colocado que tem uma situação de risco, recomendando ou não o corte, e aí vai ser encaminhado, né, para o meio ambiente para fazer o licenciamento desse corte. Qual é o tipo de ocorrência que vocês atendem em dias de tempo seco, né? Porque... De todo tipo. Porque, né, a gente não tem... Você tá querendo dizer o quê? Que a Defesa Civil não trabalha? Não. Deixa eu quebrar aqui um pouquinho a seriedade. Tu acha que eles só trabalham quando chove? Eu acho que vocês são acionados quando chove. Agora, qual foi essa pergunta aí? Não. Qual é o tipo de serviço corriqueiro que vocês fazem fora nesses tempos assim de tempo seco?
Entra de tudo, assim, mas nesse período de normalidade, por exemplo, entra bastante questão de regularização fundiária, né? A pessoa está fazendo um desdobro, um desmembramento, regularizando o terreno. Passa por vocês isso? Passa. Também, né? Também passa. Também passa. A consulta prévia, né? Então a pessoa foi lá, deu entrada para construir, está no setor de risco, mas não dá tipo, para dizer, porque não está chovendo que não vai ter uma ocorrência de deslizamento. Tem também, né? Ou para analisar o risco, ou às vezes porque teve uma escavação recente, por exemplo, a pessoa comprou o terreno, não conhecia aquela área, né? Aí foi lá, comprou, fez uma escavação, tinha aterro, e a pessoa não sabia, né? E aí acaba movimentando mesmo com o tempo seco. Queda de árvore, assim, é uma que tem bastante, assim, não a queda, mas o risco da queda, né? Março é uma época que agora, como tem troca de estação, que vai vir uma época com mais chuvas, né? Sempre. A famosa frase das águas de março que fecham o verão, sempre vai traz bastante chuva. Eu queria fazer uma pergunta, um outro questionamento. Quanto à questão do monitoramento do rio Itajaí-Mirim, né? Rapaz, você está falando e eu estou aqui exatamente abrindo para fazer essa pergunta. O sistema de monitoramento do rio Itajaí-Mirim e de pluviômetros, nós tínhamos pluviômetro de todos os bairros da cidade. Nós tínhamos um monitoramento no site de 4 pontos, mas, por exemplo, não tem do centro da cidade, por exemplo. No centro da cidade a gente tem um que é da Defesa Civil do Estado, né? Agora até é para ter saído já, até tem conversado de novo com o Juliano, que é o atual diretor de TI, para fazer a manutenção do site, justamente para poder puxar esse do centro. É aquela estrutura que está pendurada na ponte? Na ponte. É aquela que está bem pendurada ali. Isso, é uma estação da Defesa Civil do Estado. Tem essa ali para incluir no site, tem uma outra lá em Botuverá, que também é da Defesa Civil do Estado, para poder incluir no site. Nós temos uma que foi colocada no projeto junto com a empresa Metos, é uma empresa... Caramba, acho que é suíça, se eu não me engano. Se não for o pessoal da Metos estiver nos escutando, gente, desculpa, tá? Mas é que é uma parceria, né? Então foi colocado na Zambuja para incluir. Temos algumas estações aí para incluir no site. Então, tem algumas questões de estruturação do site também, né? Para serem resolvidas. E depois agora a gente está, né? Tem também o projeto de ampliação, né? Da rede telemétrica, né? Que deve ocorrer, talvez não esse ano, né? Mas ano que vem para algumas outras situações, né? E temos, por exemplo, a gente tinha mais pluviômetros no site, mas aí são pluviômetros que não têm domínio da Defesa Civil, né? Que são pluviômetros da Defesa Civil Nacional, que eles não estão operando, né? Então a gente acaba tirando, né? Para não ficar a informação errônea ali no site, né? Eu me recordo que 2023 ou início de 24, depois daquela situação de novembro de 2023, você veio aqui, eu não me recordo se foi ainda em 23 ou foi no início de 24. Que era para ter saído a licitação do site e acabou não dando certo. Isso. Foi feito um processo, acabou não dando certo, e agora está sendo feito de novo, agora até 99% que vai dar certo. Mas tem prazo, Kujic? É para estar dando agora o prazo para as empresas, né? Então já deve estar nos finalmente. E a modernização? Não falo nem do site, mas do sistema, a modernização. Porque o Rodrigo é muito ligado nesse setor. O setor, ele acompanha muito né? Hoje o nosso monitoramento, você qualifica ele como eficiente ou ele ainda tem falhas? Em relação à eficiência para passar informação para vocês fazerem um alerta em relação a vários cantos da cidade. Ele tem falhas, mas é pela questão dos pontos de monitoramento, né? Então, por exemplo, nós estamos pleiteando, até já solicitamos ao secretário de Estado e até mesmo agora a gente está montando, né? Em conjunto com o Guabiruba, Botuverá e Presidente Nereu, um ofício para a Defesa do Estado para implantar uma estação lá em Presidente Nereu. Né? Porque lá a gente não tem monitoramento da situação do rio, por exemplo, né? E aí tem a questão, né, de ter uma estação lá justamente porque o pessoal pensa, a chuva de Brusque é só o que acontece lá em Vidal Ramos, né? Mas o rio Naufrágio lá de Presidente Nereu é um afluente importante, né? E que às vezes vai interferir, né, em como o rio vai se comportar. Então, para ti, o cenário ideal seria colocar o monitoramento de rio ou pluviômetro lá? Rio. Aí, no caso, assim, porque hoje o monitoramento do Botuverá funcionando. Sim. Qual seria o teu cenário ideal? Eu preciso ir mais um aqui. Então, hoje, o nosso planejamento de ampliação, ele envolve mais
se eu não estiver enganado, são mais de 16 pontos. 16. Né? Isso para várias situações, né? Não só para o Rio Itajaí-Mirim. Então, Ribeirão também. Ribeirão também. Então, por exemplo, a gente tem, o Ribeirão da 1º de Maio não tem monitoramento, né? Então, a gente tem um pluviômetro, mas não tem monitoramento de nível dele. Então, é interessante que tem. Águas Claras, a mesma situação, né? Tem outros ribeirões ali que que é importante ter nesse monitoramento. Depois a gente tem, por exemplo, mais fluviômetros, né, que é esse que mede o nível do rio, por exemplo, em outros pontos do Rio Itajaí-Mirim, para a gente conseguir acompanhar a evolução do comportamento do rio. Então, a gente entre Botuverá e Brusque, por exemplo, não tem nenhum, né? Hoje a gente consegue fazer um monitoramento dependendo do nível, da projeção de nível, pelo pluviômetro Dom Joaquim, porque causa um represamento no Rio Beirão do Cedro, né, no Rio do Cedro, e a gente consegue acompanhar por ele, mas é importante ter um ali no Itajaí-Mirim, porque vai te dar uma precisão maior, né? Mais um em Vidal Ramos, o de Presidente Nereu, e ali um entre Botuverá, ainda mais um entre Botuverá e Brusque, e mais um quando chega em Brusque. Tu chegasse a falar da outra vez aqui que com a construção da beira-rio margem esquerda nova, muda constantemente a questão de cota de enchente. Mudou, né? Mudou, né? Mudou. Já foi feito o levantamento dessas novas cotas de enchente? A parte inicial foi concluída já no ano passado, né? Até 8,96 metros. Certo. Foi concluído em junho ou julho, se eu não me engano. E o levantamento total, toda a parte de campo já foi finalizado, o levantamento, né? Agora nós estamos fazendo a questão da conferência, né? Que daí é um trabalho mais chatinho e minucioso, né? Então, tu vai lá, cota por cota, tens que fazer a comparação, né? Para ver a situação, né? O quanto que alterou, para ver se realmente aquela alteração faz sentido, né? Porque você pega, por exemplo, eu tenho, digamos assim, vou pegar um exemplo, né? Que é fictício, né? Não lembro agora, não vou lembrar de cabeça qual que é a cota aqui da 1º de Maio, né? Eu lembro que aqui, por exemplo, aqui atrás, aqui na outra rua aqui de trás, era 8,95, se eu não me engano, 8,96, a cota antiga, mas agora teve alteração. Então, por exemplo, eu pego aquela cota ali, 8,96, e digamos, fiz um levantamento, agora essa cota passou para 10 metros. Eu vou ter que comparar com uma outra cota que tem próxima para ver se essa diferença é a mesma, né? Porque pode ter sido uma falha na medição que foi feita com o nível óptico, ou pode ter sido uma falha na calibração do GPS, ou pode ter sido um erro, né? Uma falha quando foi feito o primeiro levantamento. Então é um trabalho um pouco mais chatinho de fazer, né? Demanda ali uma certa concentração, né? E realmente fazer essa comparação para ver se está batendo os valores, né? Qual foi a última vez que aqui em Brusque nós tivemos um evento climático que fez uma junção do Rio Itajaí-Mirim, a sua nascente, e também dos ribeirões? Assim, que você teve um momento em que a chuva ou a precipitação pluviométrica, ela atingiu não só a cabeceira do rio, a nascente do rio, como também os ribeirões aqui, porque nós estamos falando em monitoramento de toda a parte considerável 2023, Isso. Né? Mas me refresca a memória, qual foi a última vez que nós tivemos um evento climático que a cidade de Brusque sofreu tanto pelo rio como pelos ribeirões? Você lembra? 2023 foi uma situação, né? Assim, né, a gente lembra muito da questão da enchente, mas se você for puxar de memória 2003, por exemplo, no dia 15 de novembro a gente teve alagamento na 1º de Maio, na Zambuja, né? No dia 16 tivemos de novo nessas ruas, e depois tivemos a questão do rio, né? Maio foi mais a questão só do Rio Itajaí-Mirim, a gente teve maio de 2024. Estou fazendo essa pergunta por conta da previsão, porque aquela história de a previsão da Defesa Civil foi tanto, mas aí há uma sei lá, um espaço de erro, né? Que é considerável, mas às vezes acaba pior do que pesquisa eleitoral, né? Aquela 2 para baixo, 2 para cima. No caso de uma enchente ou de uma questão pluviométrica de clima, você não pode trabalhar com isso, ou pode? 2 para baixo ou 2 para cima? Não. Porque o 2 para baixo e o 2 para cima, uma alusão aqui a uma eleição, no caso, pode significar a água entrando num estabelecimento comercial. A gente trabalha para cima. Para cima, né? A gente sempre trabalha para cima. Tanto que, por exemplo, se for pegar em maio ali, né, quando foi dado o alerta, era 7,80, mas foi alertado todo mundo com 8 metros e pouco, né? Justamente por causa dessa situação.
né? Porque tu faz uma projeção de nível com base no que tem de informação e tu tens ainda uma previsão, né, do tempo que pode indicar uma melhora no tempo, pode indicar mais chuva, né? E tu não sabe como vai cair essa chuva. Sim. Então tem sempre uma tolerância, e até quando foi feita a mudança lá do plano de contingência, né, a imprensa acompanhou ali, principalmente a parte da audiência pública, e foi falado dessa questão, né, que a gente não vai mais só alertar, dependendo, chegou, por exemplo, uma projeção de cheia de 6 metros, 6,30 na verdade, a gente vai alertar 1 metro acima, até 7,30, e assim por diante, então tipo 8 metros, até 9. Né, justamente por causa dessa mudança de cota que teve e por causa dessa questão que tu colocou, né, que tu pode ser alguma questão que mude realmente a situação como está se desenvolvendo. Uhum. Edevilson, muito obrigado pela presença aqui no Rádio Revista, é sempre bom conversar contigo e saber que você já foi colega meu de trabalho no mesmo estabelecimento. Claro que... Tu não sabias? Eu não sabia. Ah, é? Eu não sabia. Ele já tinha comentado que tinha trabalhado. Ele se dá bem com o laranja no corpo. Ele se dá bem com o laranja no corpo. Muito obrigado pela oportunidade, né? Deixa eu aproveitar aqui, gente, aproveitar uns 2 minutinhos aqui, fazer um convite, né? Tá para ser lançado agora a inscrição para a 12ª edição da Descida do Rio, que vai acontecer no dia 22 de março, deve ser lançado agora essa semana, né? Então a inscrição vai ser só via eletrônica, né? Então vai ser lançado ali junto com a arte, vai ser lançado ali o formulário para a pessoa poder se inscrever, né? Quem se sentir à vontade, né? Quem quiser também ir com sua embarcação, seu colete, né? É bem-vindo. A gente vai descer ali de trás onde tem a barragem de captação de água do Samay, ali próximo para cima do IFC ali, né? Pela margem à direita do Rio Itajaí-Mirim, vamos até naquela prainha que tem logo após a Ponte do Trabalhador, né? Porque são pontos, né, que é bom, né, para botar vamos combinar com a capivara para não estar lá no dia do ali na ilha, tem uma ilha ali. Sempre tem, né? A ilha já não tem mais. Não tem mais, só tem a prainha agora. Mas tem que combinar com as capivaras para não pra gente não invadir a praia dela. Né? E, né, mandar um abraço pro pessoal da Defesa Civil, Obras, Trânsito, Samay, a Ciência Social, né, que estão sempre juntos, né? Que, cada vez que a gente tem outros órgãos, né, mas é o que a gente mais incomoda, né? Que quando dá qualquer previsão a gente tá ali, né? Fechou então, dia 22 de março. 22 de março. Que horário vai ser? 7:30 da manhã, concentração. A expectativa é que a gente consiga zarpar com as embarcações, né, até as 8 horas. Vamos de lei. Olha, eu ainda sou a favor de colocar o canis. Acho que eu sou a favor de colocar nessa embarcação o canis. Já vou dar aqui, ó, o canis e o moço da nossa aeronave para fazer do barco esse, como diria aquele nosso ex-comunicador, um sobrevoo aéreo. Sobrevoo aéreo. Ele chamava de sobrevoo aéreo. Então vamos já ver o diretor de sobrevoo. Já vamos. já deixe uma vaga pro Canis, o nosso lobo, que é o lobo do mar também, o lobo do rio. Do rio, nesse caso. O lobo do rio. E junto pra gente, eu acho que é interessante fazer uma matéria sobre com isso. Certeza, com certeza. É um evento bem legal, o pessoal, né, olha o rio de outro ângulo, olhar, né? De outro olhar, verdade. Estaremos nessa aí. A Rádio Cidade estará aí. Não sei se é o Valdomiro, de repente você pode fazer o trabalho aí. Junto com o Luan e o Lobo, enfim. Vamos arrumar uma embarcação só pra Rádio Cidade. Mas precisa ter embarcação, não? Então, nós vamos ter algumas embarcações da Defesa Civil, né? Que vão estar disponíveis ali, o pessoal se inscrever, só que nessa aí a vaga é limitada, né? São 56 vagas externas, né? Vou correr para tentar garantir. Mas a equipe de jornalismo, eles vão arrumar vagas, porque trata-se de uma divulgação, né? A risada do Kujic. Não me compromete, tem mais emissões. Você viu a risada do Kujic como que diz assim, cara, não posso afirmar aqui. Não me comprometa, gente, pelo amor. Isso me lembrou um pessoal da imprensa que gosta de jogar futebol, viu, Dilei? Oi. Conseguiu 2 quadras gratuitas e uma de cortesia para jogar. Sobrou gente. Aí no terceiro jogo, quando é pra pagar, vamos rachar agora. Opa, aí fugiu, foi pra cá, outro pra lá. Faltou time daí. Mas aqui é uma questão jornalística, trazer uma informação. Eu já fiz 2 vezes, essa, mas eu fiz lá da Cristalina, eu fiz uma com o Samay, lá da Cristalina, lá onde eles iam
construir a ETA, né? ETA. Lá da Cristalina eu fui até a Ponte do Santos Dumont. Todo ano a gente faz geralmente a gente muda o percurso de um ano para o outro, Você né? sabe que eu tive uma decepção na primeira vez? É? Assim, quando eu olhei o nosso rio, é muito poluído, né? Então, assim, é uma coisa assim que você vê, o povo não cuida o intuito é justamente esse, né? Porque às vezes a nossa história de colonização, a gente foi virando as costas pro rio, né? Então o rio era um sinônimo de ruim, né? Era onde jogava esgoto e tal, né? Então a ideia é justamente trazer essa visão de que se a gente não... Quanto mais a gente cuidar do rio, menos problemas com o rio a gente vai ter. Né? Então, a gente vai, por exemplo, a gente já teve recolhimento de pneu, de televisão. Sofá, vaso sanitário, mas a gente recolheu, a gente não... É isso aí que me decepcionou. Tem vários órgãos aí que vão junto, né? Justamente para ter essa visão, né? Essa visão diferente. E a Defesa Civil, uma vez a gente desceu para fazer um levantamento da situação do Rio Itajemirim, desceu de Vidal Ramos a Itajaí. A gente fez o percurso em 5 dias, né? Tá de fazer mais rápido, né? Mas aí como vai parando, né? Fotografando e fazendo registro, foi 5 dias de expedição para chegar até Itajaí. Temos que fazer uma dessa também. Uma expedição. Essa é interessante. Essa seria interessante. Muito